Eu fui abusada. Ali foi o meu fundo do poço. E eu chorei muito com ela, eu dei um presente para ela e falei que ia tirar a minha vida. Desde criança eu frequentava a casa de encosto, que minha avó me levava. Eu não conseguia dormir, tinha muitos pesadelos. Uma certa vez eu estava dormindo com meu pai e eu senti alguém puxando o meu pé. E quando eu abri os olhos, era um espírito. Eu via eles no banheiro, eu via eles na cozinha. Então, assim, o medo começou a tomar conta do meu ser. E toda essa situação veio a piorar quando eu fui abusada. Esse abuso durou muitos anos. E era uma dor na minha alma tão grande que eu não conseguia, sabe, me expressar. Então tudo aquilo estava me corroendo por dentro, eu não tinha coragem de pedir ajuda. Foi onde veio todo o meu ódio, toda a minha raiva. Eu comecei a ter sérios problemas na escola, então eu agredia. Aquele ódio que tinha dentro de mim, simplesmente ele foi crescendo, ele foi desenvolvendo e eu não sabia lidar com ele, então eu começava a atacar as pessoas. Queria ir por um baile funk, porque é ali que eu me sentia bem, né, que eu achava que tinha felicidade ali e ela não deixou. E eu enfrentei ela, falei que eu ia ficar e ela falou que não. E minha mãe me bateu e eu falei para ela: você pode me bater, mas você vai ter que me matar. Porque se você não me matar hoje, você vai ver o que eu vou ser a partir de agora. E minha mãe sempre procurou dar o melhor pra gente, ela trabalhava muito. E eu já venho de uma vida financeira bem precária, a gente nunca passou fome, mas era tudo muito apertado, desde quando a gente morava ali naquele barraco, naquela comunidade. Quando eu conheci uma pessoa, eu simplesmente me apaixonei. Eu falei assim: agora eu vou ser feliz. Agora eu encontrei a felicidade. E eu me entreguei completamente para esse amor. Foi quando houve uma traição. Ali foi o meu fundo do poço. Não quero mais viver de fato e de verdade. Não quero estar mais nesse mundo. Ninguém me ama. Ninguém está aqui comigo. Para que eu vou viver? E foi quando eu fui me despedir de uma amiga. Eu lembro quando eu cheguei na porta da casa dela, a tia dela estava falando assim para ela: eu não quero você andando com a Rosana, ela está muito mal falada. E eu ouvi uma voz: volta e faz o que você tem que fazer. Eu morava de frente para uma linha do trem, então eu queria me jogar. Mas outra voz, que hoje eu entendo que é Deus, falou: não, não é a fala da sua amiga, vai e se despede dela. E eu me lembro que eu chamei ela e a gente saiu. Eu morava de frente para um rio, de um lado era a linha do trem, do outro lado era um rio. E a gente sentou ali naquele rio e eu chorei muito com ela. Eu dei um presente para ela e falei que ia tirar a minha vida. Quando eu achei que estava tudo acabado, ela falou que existia uma saída, que ela iria me levar em um lugar, que lá eles poderiam me ajudar. E quando eu cheguei, eu percebi, eu tive a certeza que algo dentro de mim tinha sido modificado. Com paz, leveza, alegria, eu me senti amada, como nunca eu tinha me sentido em toda a minha vida. E foi assim que eu saí daquela reunião. Eu dormi a noite inteira, isso nunca em toda a minha vida. Desde que eu me conhecia por gente, eu nunca dormi a noite toda. Como eu vim da casa de encosto, eu nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo. E eu falei assim: Espírito Santo? Eu quero, dentro de mim? Isso é possível? E aí o obreiro falou: é possível. Eu falei: então eu quero. O que eu tenho que fazer? Ele se entregar. E eu me entreguei. Nessa entrega veio a decisão, a primeira decisão de perdoar. Que eu precisava amar as pessoas. Todas aquelas pessoas que me fizeram mal. De deixar tudo aquilo que me feria.
tudo aquilo que eu achava que me trazia felicidade. As coisas erradas que eu vivi, o baile funk, aquelas amizades que me levavam só para fazer coisas erradas. Mesmo eu sendo traída, eu não tinha deixado aquele relacionamento abusivo. E eu continuei buscando por ele, levava as fotos. E foi quando eu decidi terminar esse relacionamento. Eu escolhi aquela paz que eu tinha recebido desde o primeiro dia que eu coloquei o pé na igreja. Eu vinha buscando o Espírito Santo, querendo, né? E eu sempre, na minha oração, falava: meu Deus, todo aquele que bate, o Senhor abre. Quem busca, encontra, está escrito. Foi numa quarta-feira, eu buscando o Espírito Santo, aquela voz falou comigo: eu sou contigo, minha filha. Eu te escolhi, não temas. E ali eu tive a certeza que Deus estava dentro de mim. A verdadeira felicidade estava dentro de mim. A paz, a alegria. E foi tão forte, tão forte. Eu era uma pessoa tão agressiva que todas aquelas pessoas que eu agredi fisicamente também, eu comecei a pedir perdão. Eu encontrava elas na rua e falava assim, olhava nos olhos dela e falava: me perdoa, você me pedindo perdão, eu vou até na igreja por isso. Então assim, a transformação foi tão grande quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida, que eu não tive medo, que eu não tive orgulho, que eu não tive nada disso, porque eu encontrei o amor maior. Ali eu já estava lutando pela transformação da minha vida sentimental. Foi onde eu conheci o meu esposo, e uma pessoa muito especial, que eu vi nele algo diferente. Foi quando a gente casou e eu fui morar naquela casa, onde eu fui nascida e criada. E no primeiro ano de casados, então a gente passou muitas dificuldades, foi onde eu fiquei desempregada e ele também. Depois eu comecei a trabalhar de CLT, foi onde eu decidi começar a estudar. Decidi fazer uma faculdade de estética, eu trabalhava dia de semana e finais de semana eu atendia em um salão bem pequenininho. Quando chovia, enchia tudo, já perdi todos os meus materiais de trabalho nesse local, e tudo isso eu e meu esposo ainda morando na comunidade. A minha vida financeira não fluía, as coisas não andavam como deveriam. Sendo que eu já estava terminando aquela faculdade, eu já poderia começar a praticar, mas eu não tinha coragem. Eu não me achava capacitada, eu não me achava boa o suficiente para poder atuar na área de estética. E foi aí que veio o momento de prova com Deus. E eu falei para Deus o que Ele queria de mim. E o Espírito Santo falou comigo naquela madrugada o que Ele queria. Mas foi uma luta a madrugada inteira, porque eu não acreditava que era aquilo que Ele estava me pedindo, que era todas as minhas roupas. Quer mexer com uma mulher? Mexe no guarda-roupa dela. Doeu. Tinha roupas na etiqueta, eu gostava muito de roupa. Era como se fosse um escape. Eu não moro bem, mas pelo menos eu me visto bem. Uma vida de aparência, literalmente de aparência. Não foi ninguém que me pediu, foi o próprio Deus. Foi quando eu levantei pela manhã, coloquei a mala em cima da cama e comecei a tirar as roupas de dentro do guarda-roupa e joguei dentro daquela mala. Eu deixei apenas uma peça, porque eu tinha que ir na igreja domingo. E meu esposo, quando viu aquilo, falou: o que que houve? O que está acontecendo? Ele achou que eu ia embora. E eu falei assim: não, o meu Deus pediu. E aí eu fui para o altar e fiz a minha prova com Deus. E depois dessa prova, um leão entrou dentro de mim. Uma força e a certeza que eu tinha que fazer. Depois daquela prova, minha vida foi transformada. Eu comecei a exercer minha profissão, então saí da onde eu atendia e fui para um lugar maior. E aí foi quando eu comecei o meu próprio negócio, de 70 metros quadrados, embaixo de uma academia. E deu super certo, minha agenda lotada, então eu tive que contratar funcionários. Foi Deus que mandou fazer biomedicina. Então fui fazer mais uma faculdade. Então hoje eu sou pós-graduada
em gastroenterologia, em microbiologia, em análise clínica, em biofísica quântica, em ozonioterapia. Até hoje eu continuo estudando, porque ele me dá direção para eu poder ajudar as pessoas. Hoje eu tenho 2 clínicas, uma da área de saúde, outra da área de estética, e Deus tem abençoado assim sobremaneira. Eu fui para os Estados Unidos participar de um congresso com o Dr. Ray e fui convidada para dar palestra em Portugal, em Boston, no Brasil todo. Eu sou referência do meu trabalho, que é meu trabalho de hidrocolonterapia no Brasil. Então, eu ensino muitos profissionais do trabalho que eu desenvolvi com a direção de Deus. E não somente isso, hoje eu tenho um casamento abençoado, onde eu não tinha referência, onde eu cheguei na igreja com a vida sentimental destruída. Hoje a minha família é uma bênção, eu tenho 24 anos de casada e a maior riqueza é que a minha família está no altar. Todo mundo é da fé, todo mundo crê no meu Deus, então isso para mim não tem preço. Moro num apartamento, num condomínio de alto padrão, então hoje eu posso proporcionar para minha família uma vida estabilizada para os meus filhos, eu e meu esposo. Essa fé de prova que eu fui com tudo foi que deu a condição de eu chegar onde eu cheguei. Foi que deu a direção, porque se não tem essa prova com Deus, se não tem essa entrega, se não ouve a voz do Espírito Santo quando Ele pede, não tem como chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Não tem comparação da grandeza que é o Espírito Santo com tudo isso que eu conquistei. É muito pouco diante do meu Deus. Ele é tudo para mim. É Ele que faz toda a diferença.